Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Abave Talks. Meu nome é Brenda Lima, sou estudante da instituição Senac e voluntária na Abave Expo 2025. Gostaria de convidar ao palco senhoras Heloísa Guiar, Raquel Cirino, Adriana Jackson, Luciana Tavares Santana, trazendo o tema Independência em Rota, o crescimento do turismo solo feminino. Tarde, Adriana me ouve? Que bom! Boa tarde a todos e todas. A gente está com um pouquinho de atraso, mas a gente vai falar aqui de um assunto que, para mim, é muito importante pessoalmente, não só profissionalmente. Sou Luciana Tavares, analista de turismo do Sesc RJ, mas na minha vida pessoal, eu viajo há mais de 20 anos sozinha e, assim, são muitas experiências. E aqui eu estou tendo a oportunidade de estar com 3 profissionais que atuam diretamente com mulheres. E a gente sabe que quando uma mulher tem coragem, né, junta coragem para viajar sozinha, ela encontra muitos obstáculos. E ela rompe, né, com aquele paradigma, né, de que a mulher não pode estar sozinha, que ela não vai estar segura, que ela vai se sentir solitária e tantas outras, né, coisas que as outras pessoas falam para ela que ela não deveria fazer. Mas o ímpeto da mulher de querer viajar, de querer explorar o mundo está ali, né. Então, assim, quando ela junta coragem, ela se organiza, ela quer viajar. Mas a gente sempre tem uma preocupação maior, sendo mulher, independente de estar em viagem ou não, que é a nossa segurança. E pensando nisso que a gente, né, nessa coisa da independência em rota e o crescimento cada vez mais de mulheres viajando sozinhas, elas precisam de segurança, né. E a gente trouxe aqui a secretária Heloísa para falar um pouquinho do protocolo que é "não é não". E esse protocolo, assim, é de suma importância para todas as mulheres que viajam sozinhas para o estado do Rio de Janeiro, né. É o estado do Rio de Janeiro pensando nessa mulher e como que o próprio trade, todo mundo que está envolvido nessa cadeia pode estar contribuindo para essa mulher se sentir mais segura. Vou pedir para a secretária Heloísa contar um pouquinho para a gente de como é que é esse protocolo, como que a gente consegue ter acesso a ele, como que as pessoas que trabalham recepcionando essas turistas, eles podem ter acesso a toda essa instrução, né, realmente a gente precisa de informação de como agir. Boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo. Luciana, Raquel, Adriana, um prazer compartilhar esse espaço com vocês e a todos e todas que nos ouvem. Eu queria perguntar para a plateia se todo mundo conhece ou já ouviu falar do protocolo Não é Não, Respeite a Decisão. Quero mandar um beijo para minha amiga Adriana Almeida Carvalho, que me convidou. Estou muito honrada de estar aqui pelo segundo ano consecutivo, mas eu imagino que muitas pessoas ainda não conheçam esse protocolo, esse decreto, porque a gente tem um estado muito grande, 92 municípios, e a gente é a primeira secretaria estadual da mulher, e a gente acaba, às vezes, deixando de atingir ao público que a gente mais precisa. Então, a secretaria foi criada em 2023 e a gente percebeu, né, com o aumento do turismo no Rio de Janeiro, pós-pandemia, todo aquele turismo reprimido. O Rio de Janeiro, né, o secretário Gustavo Tutuca, que esteve aqui hoje na abertura, imagino, e está com um stand lindo aqui, que é um super parceiro. A gente conversou muito, trocou muito em relação a essa acessibilidade do público, sobretudo feminino, não só em hotéis, não só no turismo, mas em toda a cadeia do entretenimento do nosso estado. Então a gente há 4, 6, muitas mãos, muitas conversas, inclusive com o secretário Tutuca, com o subsecretário Monfort, a gente instruiu e junto também com o Tribunal de Justiça, Defensoria e Ministério Público, a gente chegou nesse decreto, que é o decreto Não é Não, Respeite a Decisão. No primeiro ano da criação da secretaria, ainda era uma resolução, porque nós nascemos em janeiro, já enfrentamos um carnaval em fevereiro, então não deu tempo da gente formalizar juridicamente o decreto, mas esse ano, finalmente, depois de muitas idas e vindas, com toda a parceria do judiciário e também dos agentes de turismo, hotelaria e privado, o que quer dizer esse protocolo Não é Não? É uma capacitação para todos os funcionários do trade e do turismo, de espaços privados, sobretudo, que sem a iniciativa privada a gente não consegue implementar em grande escala. Então, nós fizemos um curso que tem uma plataforma chamada Não é Não RJ,
não é gov, exatamente para ser uma plataforma independente, para que a gente precisou de um parceiro privado, que a gente contratou para desenvolver, para que a gente tivesse muita agilidade, né, porque às vezes o governo não tem agilidade que tem a iniciativa privada. E esse curso é um curso online para que os funcionários dos hotéis, bares, restaurantes, shopping centers, toda a cadeia do entretenimento possa capacitar. Cada vez mais os hotéis têm nos procurado. Essa semana mesmo a gente teve em mais uma unidade do Hotel Arena, a gente teve no Hotel Sheraton, a gente está com data marcada para o Fermo. Então, assim, a gente tem um decreto, falando bem objetivamente, que é um decreto de caráter muito mais pedagógico do que punitivo, porque não é o objetivo do governo, né? Os governos, quando entram, querem normalmente punir, legislar numa punição. O nosso objetivo é totalmente ao contrário, é capacitar, é sensibilizar. Quanto mais pessoas se capacitarem nesse curso, mais amigável serão os hotéis, os bares, os municípios, inclusive. A gente tem levado esse protocolo para os municípios, em parceria com a Livre de Assédio, que é a empresa de tecnologia que desenvolveu o site. Enfim, então, é um decreto que cria as regras para o acolhimento, principalmente no acolhimento em caso de assédios ou em caso de algum tipo de violência para as mulheres, né, nos espaços privados, e, sobretudo, que os espaços privados estejam preparados para identificar e acolher, porque a gente tem, né, tinha uma tendência muito mais machista na sociedade que a gente vive, de sempre julgar, de sempre achar que as mulheres provocaram, de sempre que as mulheres estavam com algum tipo de roupa, ou vestimenta, ou biquíni, ou short, falando, né, de Rio de Janeiro, de praia, enfim. E não é isso. É explicar para aquele funcionário, para aquele dono de hotel, dono de bar, dono de hostel, que a gente precisa ter um outro tipo de abordagem, acolhendo essa mulher, essa menina que porventura sofra algum tipo de assédio nos espaços privados. É um curso gratuito, 70% do corpo de colaboradores, quando fizerem, ganham o selo Mulher Mais Segura e, de novo, um caráter cada vez mais pedagógico, educativo, ao invés de punitivo, para que a gente tenha um estado cada vez mais seguro e mais convidativo para as mulheres fazerem seus turismos sozinhas. Perfeito. Então, assim, toda essa cadeia, ela pode procurar pelo site, cadeia Não é produtiva. rj.com.br. E as meninas vão distribuir Uhum. a nossa ventarola. Aqui tem todas as instruções. Eu lembro dessa ventana no carnaval, Essa viu? ventarola, no carnaval, ela... Fez sucesso. Hã? Quê? Ah, o Instagram, o pessoal de comunicação está aqui. Eu tô sem óculos, amor. Eu não faço leitura labial sem óculos. Tem todas as informações no Instagram da SEC Mulher RJ, @SEC Mulher RJ. Mas, independente disso, quem quiser o nosso contato para algum tipo de sensibilização nos espaços privados, a gente tem um time que vai até o local, mas o curso está na plataforma gratuita para que ele atinja quanto maior número de pessoas interessadas e a gente tenha isso no estado, de fato, um estado cada vez mais seguro para esse turismo solo das mulheres. Então, assim, falando na mulher que vai estar, vendo, né, essa campanha, que vai estar vendo, né, como que ela pode, né, além, né, do trade estar preparado, a mulher turista, ela tem um aplicativo também, né, que ela Tem. pode estar ali obtendo informação de se ela está passando por algum tipo de situação, que ela tem ali um acolhimento na Tem, palma da sim, mão. Explica sim. pra gente como é que funciona esse Aqui aplicativo também, para quem vem para o Rio? na nossa Ventarola tem o famoso Rede Mulher, é para baixar, é gratuito. É o aplicativo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ali a mulher consegue fazer o registro de ocorrência online e ele tem um botão que a gente chama de botão do pânico, que essa mulher pode acionar em caso de alguma eventualidade, algum tipo de assédio, algum tipo de crime, ela pode acionar e, com o georreferenciamento, a patrulha da Polícia Militar que estiver mais perto vai até o local. A tecnologia a favor, né, cada vez mais a favor e na palma da mão. Ele tem algumas modalidades que ele fica também invisível, camuflado nos celulares, mas isso é para né, a gente fala mais essa modalidade para quando uma mulher de fato está sofrendo isso nos relacionamentos abusivos, o que não é o caso aqui, mas quem ainda não se sinta confortável também pode usar camuflado, tem todas as funcionalidades, ele é muito autoexplicativo, ele é muito funcional, ele é muito acessível para que não tenha dificuldades e que para a mulher, após baixar, se sinta realmente segura aonde ela esteja, se divertindo, com a vestimenta que ela quiser, nas baladas do Rio de Janeiro, na praia, enfim,
pensando na segurança dessa mulher, da carioca, da fluminense e das turistas, obviamente, que sejam cada vez mais bem-vindos e que a nossa cidade se torne cada vez mais convidativa para o turismo das mulheres sozinhas, né, independentes, as jovens, adolescentes, melhor idade, enfim. Eu já baixei, achei ele bem Ele é simples, bem simples, ele é bem bem simples. intuitivo. E, assim, você tem, assim, alguma recomendação que você daria, algum comportamento preventivo, além de utilizar todos esses, né, esses recursos, né, que a secretaria está oferecendo, dos lugares estarem mais preparados para receberem um pedido de ajuda? Você acha que tem algum comportamento da mulher que ela pode estar, assim, se prevenindo, para evitar algum tipo de situação? Eu acho que nunca, a mulher, nunca deveria, no mundo ideal, se preocupar com isso, Exato. né. Então, não é sobre a mulher, e sim sobre os espaços, sobretudo os espaços privados, o público, obviamente, né, a gente não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau, então a gente tem procurado em larga escala, em todos os hospitais, em todos os espaços públicos, divulgar essa ferramenta do aplicativo Rede Mulher. A gente está eh em constante capacitação, sensibilização até dos nossos profissionais, inclusive das forças de segurança, porque existe um comportamento, é uma temática muito sensível, é uma temática, né, muito difícil, as pessoas ficam ainda com medo de falar, então a gente tem trabalhado muito para dentro e muito para fora, para dentro do Os 2 lados. governo e para fora. Então, não acho que a mulher precise de recomendação, eu acho que quem tem que se capacitar, quem tem que estar preparado para receber essas mulheres, é sempre a iniciativa privada e o governo. A responsabilidade é nossa e dos empresários, para que os espaços sejam preparados, seguros, para que essas mulheres possam andar da forma que quiserem, beberem seu drink, mas se sentindo seguras. Então, quando a gente tem um espaço que tem o selo, né, da mulher mais segura, eu acho que isso para a mulher seria uma dica. Sim, Né, eu eu ia acho que falar é o justamente contrário. isso, né, Se se ela ela vê, né. identificar, se ela vir que tem o selo, que a empresa já tem o decreto, o adesivo "não é não", se nos banheiros tem uma comunicação, normalmente os bares e restaurantes colocam nos banheiros, então assim, eu acho que ela vai se sentir mais segura, mas sempre a recomendação é para os bares, para os restaurantes, para as casas noturnas, para os shopping centers, cinema, enfim, todos os espaços devem estar preparado para Pra receber acolher. mulheres, acolher. Sim. E nunca a mulher falar, ah, não pode de biquíni, ah, não pode de short, não. Jamais eu vou dar esse tipo de recomendação, porque é para isso que a gente trabalha muito, para Isso que aí. não precise dar esse tipo de recomendação. Então a melhor dica da mulher é ela identificar que esse lugar tem o selo e ela pedir ajuda. Pedir ajuda Pedir ajuda em qualquer e a dica, circunstância. sim, baixar o aplicativo É, Rede Mulher. Essa dica salva vidas. salva a vida. Baixar e ser feliz, aproveitar as férias, aproveitar o turismo, beijar na boca, dançar, se divertir, fazer tudo que homens e mulheres fazem no seu lazer, Exato, né. exato. Eu gostaria de agora passar um pouquinho para a Raquel. A gente fala, né, em questão de segurança, né, da mulher que viaja sozinha, mas eu, assim, ao longo do tempo, né, a primeira vez quando eu pensei em viajar sozinha, além daquele medinho, né, que dá, assim, aquele friozinho na barriga de você estar por conta própria o tempo todo, às vezes vem um pouquinho de medo de estar solitária. Porque, assim, às vezes a gente acostuma a estar sempre acompanhado de outras pessoas, e a gente decidir tudo sozinho, às vezes, é um pouco solitário. Mas a gente tem aí o trabalho da Mulheres pelo Mundo que, torna isso mais dinâmico, né. Porque, assim, a mulher ela pode sim, né, não ter companhia a partir do momento que ela decide viajar, mas ela pode buscar um serviço especializado com mulheres, porque, assim, às vezes é uma mulher que não está acostumada a toda essa independência, mas ela está dando os primeiros passos, e ela confia em outra mulher, né, e nada como uma agência como a Mulheres pelo Mundo. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia e como é que é na prática, e depois a gente pode chamar aquele videozinho que eu adorei, que, assim, que eu acho que vai ilustrar muito o teu trabalho. Então, a Agência Mulheres pelo Mundo, ela foi idealizada por uma pessoa justamente passando por esse momento que você comentou. Ela estava, se separando do casamento aí de mais de 30 anos e, como psicóloga, ela viu a necessidade de viajar pelo mundo, conhecer outras mulheres com o mesmo objetivo. Por quê? Porque justamente as amigas, os familiares, por algum motivo ou outro, não poderiam viajar
naquele momento. Então, às vezes você tem um círculo de amizades, às vezes as pessoas que viajam conosco não é que não têm amigos, elas têm, mas aquele círculo de amigos não pode naquela data, por N motivos, né? E é do momento da pessoa. E ela tinha essa necessidade, ela criou numa ideia fantástica, mesmo não sendo do ramo, ela ficou com a agência durante 7 a 8 anos, e já faz 9 anos que a agência está com a direção minha e da minha sócia Fernanda. Fernanda já era do turismo, eu vim da área de eventos, que caminha muito estreitamente ali com o turismo, e nós assim assumimos mulheres e demos uma nova cara. Ela era uma agência tímida e a gente começou a divulgar esse trabalho como formiguinha. No começo, as mulheres que viajavam conosco eram nossas maiores divulgadoras, digamos assim. Hoje em dia, nós estamos com a agência com 35 a 40 grupos por ano. Os nossos grupos dão total segurança para a mulher que viaja em todos os sentidos. No sentido de elaborar o roteiro, de cuidar de toda a documentação, auxiliar quando o roteiro exige o visto, com relação a vacinas, informações culturais. Eu costumo fazer um livrinho bem didático, né? Sobre a localização, a geografia, qual é a população, qual é a religião, os costumes culturais, porque a gente que vai viajar para um outro país, eu vejo que seria educado da nossa parte se comportar corretamente no país em que estamos visitando, porque o país não pode mudar em virtude da nossa visita. Então, eu costumo dar toda a assessoria desde que essa mulher compra o roteiro, ela começa a viver aquela história da viagem. Ela começa a ter reuniões, nós fazemos reuniões online. Depois nós temos o kit, que já identifica elas no aeroporto, que são as capas de mala. Temos histórias assim bem divertidas com a capa de mala, pessoas que pediram, deixa eu tirar uma foto com a capa de mala, porque ela é temática, não existe nenhum grupo que tenha repetido a mala, elas curtem muito. E o fator segurança é uma coisa que elas ficam assim totalmente tranquilas, porque elas viajam em grupos pequenos, né? De 12, 15 pessoas no máximo, e esse fator de cuidar da agenda, de onde nós vamos almoçar, onde vamos jantar, que lugar nós vamos visitar, é tudo cuidado com muito, muito carinho, porque nós sabemos da preocupação não só da mulher que viaja, mas também dos familiares desta mulher que está viajando conosco, né? Às vezes tem lá a sua mãe e você quer que ela faça uma viagem confortável, mas você tem medo, ela não fala o idioma. Então, todas as nossas viagens são acompanhadas com guias, direto aqui, saem do Brasil e voltam com elas. Então, esse é um fator bem importante da nossa agência. E elas, né, elas vão sozinhas e voltam em grupo, né? São laços, né? Essa coisa da integração, de você Exatamente. estar se sentindo, né? Porque assim, às vezes a mulher ela quer viajar sozinha, ela tem aquele ímpeto, ela tem a disponibilidade, ela juntou o dinheiro dela, se planejou, mas ela não se sente à vontade de ir numa excursão que são outros casais, ela não se sente à vontade de ir completamente independente, ela ainda está ali nos primeiros passos. Então, assim, essa coisa da integração é muito importante, né? É uma grande realidade, porque uma das nossas missões no Mulheres é conectar mulheres para viajarem juntas. Então, essa faixa etária ela é bem ampla, porque nós temos mães com filhas, netas com avós, sobrinhas com tias, que se misturam a um grupo de uma forma tão assim carinhosa, elas se tornam uma grande família. Então, a faixa etária é grande e a amizade que elas fazem entre si Fica para a vida, né? fica para a vida. Você quer passar um pouquinho? Quer passar o vídeo para a gente poder? Gostaria, A gente ele- consegue ele é passar um o bom vídeo? exemplo. Ele é um bom exemplo, Ele é né, um de bom como que exemplo, acontece. A gente pode chamar o vídeo? Quero saber qual é a próxima viagem. Não, os roteiros são maravilhosos, assim, não tem nenhum lugar assim que não dê vontade de E o ir. interessante que eu tenho percebido é como a mulher está buscando roteiros exóticos.
né? Como a gente perdeu aquele medo mesmo. Eu acho que a mulher ela está se soltando, Sim. né? Ela está buscando novos. Destinos que muita gente fala, não, isso é proibido Isso para a eu não mulher, faria não faria antes, né? nunca. Para a gente não perder tempo, acho que no final a gente consegue o vídeo. Eu vou pedir para a Adriana falar um pouquinho do trabalho dela, porque assim, a Adriana faz um trabalho aqui no Rio de Janeiro. Isso. Ela faz o tour delas, né? Que é um tour com protagonismo feminino. E você acaba recebendo, né, muitas mulheres que vêm conhecer o Rio e que te encontram, né, nas redes e assim se sentem, né, assim, atraídas, né, pelo teu roteiro diferenciado. Fala um pouquinho para mim como é que é o tour delas. Sim. Boa tarde, gente. Queria agradecer mais uma vez pelo convite, participar do evento, falar com essas mulheres incríveis. Bom, a Tour delas, ela já surge em 2019, quando eu iniciei o curso de guia de turismo, já com o objetivo de falar sobre algo, focar diretamente sobre a história da mulher. E a partir daí, a ideia inicial não era somente ter grupos de mulheres, mas devido à nossa narrativa ser especificamente sobre isso, é natural que os grupos que venham até nós sejam, em sua grande maioria, compostos por quase que 100% de mulheres. E é interessante que muitos grupos surgem a partir digamos, do conforto de saber que essas mulheres serão guiadas por outra mulher, principalmente se a mulher está sozinha, às vezes não está em grupo nenhum, ou verifica que tem outras pessoas no grupo, se tiverem alguns homens, tem sempre aquela mensagem anterior para saber onde está, se o lugar é seguro. Então, é interessante que acaba que a gente fala também sobre esse assunto e também trabalha bastante para que a gente consiga, em nossas narrativas, que a gente consiga entender a especificidade de cada mulher. A Tour delas inicia comigo somente em 2019, mas hoje nós somos um coletivo. Nós somos em 4 e cada uma que traz sua narrativa também traz a sua história de, de posição em conforto, né, em situação de segurança, que a gente também consegue falar com outras mulheres, para que a gente realmente entenda não só o local, desde o local que a gente vai guiar, da narrativa que nós teremos, mas também sobre tudo que está no nosso entorno, né? Então, assim, achei super interessante o aplicativo. Eu conhecia o projeto, mas não conhecia o aplicativo. Então, até depois quero conversar sobre como Eu ter também. material de comunicação para que eu entregue para essas mulheres Para quando elas vocês vierem. duas, serão as multiplicadoras, com certeza. É um protocolo importantíssimo, né? Importantíssimo. A gente que trabalha com turismo, a gente precisa de informações que realmente entreguem o que a pessoa pode fazer. Né? E por isso que, assim, que a gente, quando pensa realmente na questão da segurança, a gente tem ali alguns comprometimentos que a gente pode, né, tá se informando antes, se organizando, procurando uma guia de turismo que seja mulher e que esteja ali, né, já engajada naquele roteiro, porque assim, com certeza a Adriana acaba dando algum tipo de assistência para outros, né, outras, né, a pessoa quer visitar, um outro atrativo, se é seguro, se não é seguro, quer ir em outro lugar no Rio de Janeiro, porque assim, tem, viajando, né, às vezes quando eu falo que sou do Rio de Janeiro, nossa, eu tenho muita vontade de conhecer, mas eu morro de medo. Eu falei assim, você morre de medo porque você ainda não foi lá, né, você precisa, né, se organizar para ir, e assim, você encontrar profissionais que possam estar apresentando a cidade de uma forma mais segura, ela vendo que tem um selo, que tem uma preocupação do Estado em estar realmente acolhendo, isso é muito importante, né? Eu queria só registrar assim, a nossa gratidão, né, à Adriana, ao presidente Florencio, da gente estar aqui, porque é exatamente nesses espaços que a gente precisa divulgar. Porque muitos guias, muitas agências não conhecem e não dá tempo, porque um governo ele tem muitas coisas para comunicar, então a gente às vezes não consegue dar vazão a tanta coisa que a gente tem, e tem muita coisa boa. Eu não sou, né, a síndrome da Poliana, mas eu tenho certeza que, enquanto fazedora de política pública sentada nessa cadeira, a gente pensa quase que 12 horas do nosso dia de que forma a gente pode melhorar a segurança das meninas e das mulheres no nosso estado. Então, é um trabalho com muita responsabilidade, e esses espaços aqui, a Adriana sempre me convida, eu faço questão de vir eu mesma,
porque são os espaços onde a gente encontra a multiplicação, onde a gente encontra as vozes de muitas pessoas que não conhecem. Então, numa palestra dessa aqui, vocês duas que trabalham diretamente com isso, já vão divulgar, a gente vai trocar cartão, e o nosso maior objetivo é esse, porque a gente tem, né, 4 anos de vida, de mandato, então não dá tempo. E por ser uma primeira secretaria da mulher, a gente tem uma gama, uma infinidade de leis para regulamentar, de projetos para implementar, mas a vida e a segurança das nossas meninas e mulheres no estado do Rio de Janeiro, eu não tenho dúvidas que é o que a gente tem de mais caro no governo do estado do Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço, porque assim, a gente precisa estar falando bastante nessa pauta, porque desde que eu comecei a viajar sozinha lá em 2006, que eu resolvi ir lá, não tinha nem esse negócio de GPS no celular, era aquele mapinha que você abria e eu perdi o mapa e pedia outro mapa, a pessoa, né? Tinha o seu charme, né? Tinha Tudo escrito, era quase que uma loucura. E assim, eu não conhecia ninguém próximo que tivesse viajado sozinha. Eu tinha uma referência da mãe de uma amiga que desde nova ela viajava, e eu meio que inspirei nela e, né, assim, não fiquei em hostel, fiquei em hotel. Então, assim, eu não conheci uma outra mulher viajando sozinha naquela situação. E depois, em outras viagens, eu já conheci, eu já vi como que as mulheres estão circulando no mundo inteiro e como mulheres do mundo inteiro, cada vez mais jovens, estão se aventurando e realmente, assim, a coisa, né, do Instagram e de você ter mais acesso à informação, isso facilita muito. Mas, assim, a gente saber que a gente tem um lugar, que tem uma política pública que realmente está se preocupando com isso. Eu passei por várias situações assim que eu falei assim, meu Deus do céu, me coloquei em risco num país que eu não conhecia, não falava a língua. Aí depois que você vai passando um filme na sua cabeça, né, e você fica assim, gente, que bom que deu tudo certo. Mas eu sempre falo, né, que às vezes algumas pessoas veem o meu Instagram, que eu acabo postando, né, um pouco de conteúdo, né, sobre né, essa coisa de, né, como viajar sozinha. As pessoas falam que tem muito medo, eu falo assim, olha, se planeja, se pesquisa. Então, assim, a pessoa que quer vir para o Rio de Janeiro, ela vai pesquisar e vai ser muito bom se ela encontrar uma agência de receptivo, uma guia que tenha lá o selo, que tenha lá um compromisso em estar recebendo essa mulher. Até a Adriana estava me contando, né, uma conversa que nós tivemos, que ela teve uma turista que veio, né, fazer o guiamento, só que veio uma outra pessoa também, um homem que estava. Conta pra gente como é que foi essa situação e como é que você conduziu. Então, um dos nossos roteiros é em Madureira, que digamos que o nosso público maior agora é o público de fora do país, e Madureira é o roteiro que a gente realmente mais vende. E é bastante interessante. Então, nesse dia, foi uma mulher e um homem, não era um casal, e durante toda a caminhada, esse homem ele oferecia uma carona, uma possível carona, porque ele tinha ido dirigindo. Então, ele oferecia essa carona e ela dizia não. Oferecia essa carona e ela dizia não. E ela sempre tentando ser o mais simpático possível, mas aquilo já estava ficando, né? Já estava virando assédio. Exatamente. Até que chegou um momento quando eu percebi assim. Quando eu percebi, não, né, desde o início eu percebi que não estava ok, mas eu já achei assim, nossa, está demais. Ela já respondeu não 3 vezes. E aí eu falei para ele, olha, ela já disse que ela não precisa. Aí eu perguntei para ela, você precisa de alguma ajuda da minha parte? Aí ela falou, não, eu estou tudo bem para voltar. Eu falei, olha, esse local é o local seguro, onde você pode pegar o Uber. Eu aguardei que o Uber dela chegasse e fui com ele até o local que ele tinha estacionado o carro dele para ir embora. Então, assim, comigo diretamente nunca aconteceu, mas eventualmente eu estou sempre ligada para entender nesses grupos se tem alguma mulher ou alguma menina se sentindo Porque assediada. depois do não é assédio. Depois de 3 nãos, Não com é, certeza era assédio. com certeza. E assim, a gente como profissional de turismo, a gente tem que estar atento. Porque assim, são situações que às vezes começa sutil, mas vai escalando, né? E assim, eu queria que a Raquel contasse um pouquinho. Ela estava me contando a primeira experiência dela. Quem olha assim essa pessoa assim, uma cara assim, né, tão profissional, né, madura, foi uma jovem, né, Nunca passou por um ousada. perrengue, né? Nunca, né? Imagina. 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 Conta Eu como é que tenho foi uma a sua primeira história, viagem eu tenho sozinha. uma história muito interessante. Eu sempre gostei muito de viajar e eu me casei muito cedo e me separei e resolvi mochilar, né? Mochilar pela Europa, fui
Eu gostava muito de francês, fui fazer um curso de francês e nessa história fui visitar uma amiga que eu conhecia no Líbano. E o Líbano, naquela época, em 1995, não era um Líbano tão moderno, não era um Líbano tão seguro, né? Então eu fui para lá, assim, totalmente desavisada, e obviamente que naquela época também existia muito o tráfico de drogas, né? Cheguei lá ao Líbano e óbvio que fui parar naquelas famosa salinha na descida lá em Beirute, que é beira-mar, já pegaram meu telefone, não, minha Kodak, porque naquela época não tínhamos telefone, já retiraram e eu fiquei apavorada, porque ali estavam juntos os rolinhos de fotos da Europa inteira que eu tinha mochilado, e eu perdi aquele material, a princípio, né? E fui para a salinha e tive que destrinchar minha mala, tive que ligar para ela me socorrer, Buscar, ali né? era muito difícil. Então, eu acho que é por isso que hoje, nesse papel na direção, junto com a minha sócia na agência, a gente se preocupa muito em deixar muito claro quais são os destinos mais difíceis para mulheres, porque existem destinos que são mais perigosos. Eu me lembro que eu não podia me comunicar com a minha família, porque as ligações naquela época eram feitas clandestinamente, né? Então eu tinha que aguardar, tinham alguns dias que eu não saía para passear, eu ficava aguardando uma pessoa me chamar daquela casa onde faziam as ligações clandestinas para eu poder falar com a minha família. E me lembro um dia que eu falei, gente, eu fiquei acordada a noite inteira, eu vou falar, minha irmã, fala aí para todo mundo que você fala todo dia Imaginando a comigo, família. mas está tudo bem. Ela falou, mas você não vai ligar todo dia? Eu falei, não, porque eu fico a noite inteira acordada esperando alguém vir me falar que completou a ligação. Então, eu tomo isso como um exemplo, né, que foi um grande perrengue, e não contente, eu fui para a Síria também, que na época era E não estava bom, né? Não estava estava tão bom só o difícil o Líbano. Líbano, né? Mas eu recomendo, tá? O Líbano é um dos lugares mais bonitos que eu fui. A Síria é um lugar difícil, mas você aprende muito. As viagens nos ensinam muito, né? Então, vale a pena, mas hoje em dia não iria, não passaria por isso, com Eu ia te certeza. perguntar se é um lugar que dá para montar um grupo para mulheres conhecerem, Sim, e seria melhor do que realmente a sim. opção de ir independente. Menos, né? A Síria ela tem uma condição complicada politicamente e também religiosa, mas o Líbano é uma pérola, é um dos nossos destinos. Existe um turismo bem acessível. Infelizmente, esses últimos anos aí houve uns episódios lá, mas o Líbano é um lugar muito bonito e tem sim o turismo, mas não recomendo que uma mulher vá sozinha para esse destino, sempre com um grupo, sempre assessorada, com total segurança. É, Assim como em outros é destinos aquela questão de também. pesquisar meio o Sim, sim, destino, né? Como se comportar, como exatamente. respeitar aquela cultura, Isso. para a E gente estar poder ir e voltar sempre com bem. uma pessoa do local, porque além da guia que sai do Brasil, nós também encontramos com um guia local que ele fala o idioma, ele conhece tudo, ele tem toda a vivência ali, né? Isso é muito importante. Importante. E queria fazer uma última pergunta para a Heloísa. Heloísa, você pessoalmente, a Heloísa já se sentiu assim em alguma viagem, com alguma situação, você já passou por algum perrengue, por ser mulher, por estar viajando? Porque às vezes a gente até quando está acompanhada, em algum momento a gente se afasta, né, do grupo e sente ali alguma situação. Não, eu pessoalmente não senti, mas minha primeira ou segunda vez em Lisboa, a gente estava num grupo, era uma missão até do governo do estado, a secretaria recém-criada, foi em 2023, e a gente estava jantando num bar com música alta e tinha uma turista que estava bastante alcoolizada, ela não era brasileira, e tinha um grupo de brasileiros, assim, bem próximo, e ela, sem querer, porque estava alcoolizada, ela esbarrou nesse grupo de brasileiros, então isso me marcou muito, porque foi no primeiro ano da criação da secretaria,
e o grupo de brasileiros foram para cima dela. Aí eu não consegui, me meti Na sua frente não, na né? minha frente, na secretaria recém-criada. Eu falei: como vocês me envergonham. Foi todo mundo para a sala de segurança, foi todo mundo da Ainda bem, comitiva né, que que vocês estavam. estava. A gente estava lá, eu com uma comitiva do governo do estado. A vítima, né, a menina, não era brasileira, mas o grupo que estava, infelizmente, era de brasileiros, sabiam que ela estava bastante alcoolizada e aí empurraram. Não chegou a ser uma, né, uma agressão física, mas assim, foi uma agressão. Leve, mas foi uma agressão. E aí a gente estava assim, a gente não conseguiu ver aquilo e não se meter, não levar para o segurança da casa. Então isso ficou assim como é uma experiência, né, num país que fala, né, a nossa língua, que a gente entende mais, mas a menina não era brasileira, era acho que eu não sei exatamente Noruega, enfim, algum país ali mais nórdico, e ela estava muito alcoolizada, e ela não foi de Não tinha propósito, não mais, tinha né, mais noção. noção. E aí você vê como os seguranças, todas as pessoas que trabalham no bar em específico, né, nos bares, estão despreparados Sim. para abordar, sabe? Estão Como é despreparados. necessário, né, esse Como preparo. é necessário o protocolo, como é necessário que eles saibam abordar, saibam não julgar a vítima, de forma nenhuma julgar se está embriagado, se está com roupa curta, se não está. E é uma Isso não cliente, né, que está no bar, é cliente. Imagina essa cliente sendo bem atendida, esse cara sendo treinado, tendo um livro, são vários quesitos, né? Inclusive até dependendo da preparação e da dedicação e da boa vontade do empresário, colocar essa pessoa num Uber, sim. sabe? Então, assim, a gente tem também um outro momento que a gente estava num bar da Lapa, a Carol está ali, está ouvindo, a gente acompanhou também uma situação bastante nesse sentido. A gente pegou o telefone da menina, a gente foi acompanhando ela pelo celular, do Uber, não foi que a gente pegou do Uber, quando ele deixou ela em casa, a gente estava se divertindo, mas é assim, a gente está se divertindo e está trabalhando o tempo todo. Quando a gente está investido, né, desse cargo, e não só eu como secretária, mas todo o meu time, a gente não consegue ficar tranquilo. Então a gente acompanhou com o telefone do Uber, né, Carol? A Carol fez o contato até a gente saber que ela tinha chegado em Tinha casa. ficado bem. Tinha ficado bem. Eu vou pedir desculpas, a gente não vai conseguir passar o vídeo, Raquel, mas eu vou pedir para cada uma passar aí o seu contato, a sua rede social, né, no Instagram das três tem bastante informação, e então eu vou pedir para cada uma falar um pouquinho e passar a sua rede social, para depois o pessoal, né, que está assistindo, que quiser mais informação, quiser né, conversar com elas, né, e obter, né, o treinamento de alguma forma, para poderem continuar com essa conversa, que eu acho que cada vez mulheres estão viajando mais, porque elas podem estar onde elas quiserem. A gente podendo, a gente conquista o mundo. Então, assim, é só querermos. Então, a gente, como indústria de turismo, a gente tem que estar preparado para receber e para proteger quem às vezes não tá com a gente, não é com a gente, mas é como se fosse. O meu Instagram, né, da secretaria, que tem muito material, @secmulherrj, @secmulherrj, e o curso, a plataforma do curso, www.nãoenãorj.com.br. Esses dois endereços, e aqui tem também o endereço do aplicativo Rede Mulher, ficam todas essas dicas, e depois do não sempre é assédio. Obrigada. Obrigada a vocês. Nosso Instagram, Mulheres pelo Mundo. Nós temos escritório em São Paulo e na cidade de Jundiaí, que é 10 quilômetros de São Paulo, e vai ser um prazer tirar as dúvidas de vocês, mesmo que não seja para efetivamente fechar um roteiro, mas nós também damos esse apoio do qual é o lugar seguro, qual não é, bastante experiência, então vai ser um prazer. O nosso Instagram é @tourdelas. Nós temos diversos roteiros dentro da cidade do Rio de Janeiro, roteiros com temática de gastronomia, de história negra, história indígena, história da mulher no geral, das mulheres envolvidas nas artes. A gente também está aberto para qualquer dúvida, pode enviar mensagem e também tem o link para o WhatsApp e qualquer tipo de informação necessária. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada a todos e todas que ficaram aqui com a gente. Nós temos o estande do Sesc aqui no outro pavilhão, no pavilhão Sesc. Gostaria de convidar
todos e todas para visitarem. Temos várias ativações, eles vão conhecer o que é uma parte do Quitandinha, que é o nosso centro cultural em Petrópolis, que está como se fosse né, uma representação no estande, está muito bonito, cheio de coisa para ver, cheio de coisa para fazer. Temos capacitações no segundo andar, no mezanino também, então convidar a todos e nos vemos na ABAV a partir de hoje. Obrigada, Eu queria pessoal. convidar para a gente fazer uma foto com a minha Vamos! ventarola famosa, roxinha.